A relação de Itelmar Gobi com os carros começou antes da criação dos Miura, com a transformação de modelos fabricados em série. Nós tínhamos uma oficina especializada em transformações de carros nacionais e pensamos que daquilo que nós fazíamos e fazer um carro, a diferença não era muito, mas era bastante, era bastante. E começamos, porque vimos que tinha uma brecha no mercado. Numa certa hora em diante não dava mais para retroceder. O investimento já era de 2 anos e bastante dinheiro empregado e tínhamos que ir à frente. Fomos. E como é que era enfrentar grandes marcas? Era uma fatia de mercado que o senhor identificou que talvez ali pudesse ter uma oportunidade? Não tinha nada a ver o que era fabricado em série e os fora de série. Nós não éramos os únicos fora de série que existia. Existia mais 4 ou 5 marcas no Brasil que disputavam o mercado. Aí dependia da competência de cada um, né? Graças a Deus nós despontamos como um dos principais. A produção era quase artesanal. A pintura era feita a pistola, né? Toda a preparação, tudo manual. Quanto que um carro de fábrica, ele mergulha na tinta, sai pintado do outro lado. Sim. Para você fazer 2, 3 mil carros numa hora, tem que ser automatizado ao extremo. E uma sessão de pintura dessa sai milhões. Sim. Só para você ter uma ideia do que foi. É artesanal, manual. E a mão de obra no Rio Grande do Sul era muito difícil, porque você tinha que fazer o funcionário, porque a fábrica era só a nossa. Nós não tínhamos empregados que saíssem de uma fábrica e viessem para a nossa. Nós tínhamos que fazer o funcionário. Ou seja, ele tinha que começar do zero, se especializar lá. Ensinar ele a fazer. Só para ter uma ideia, quando mudava de modelo o carro, você fabricava 33, 34 carros mês. Quando mudava o modelo, baixava aí 30% a produção, porque os indivíduos não estavam aclimatados àquele tipo de carro. Os Miura se destacavam pelo design e pela inovação. Os carros começaram a sair equipados com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos e até freio ABS e computador de bordo. Contamos com diversos engenheiros que nos emprestaram seu conhecimento e, mais ainda, pelo carro estar no top das linhas, nós éramos procurados pelas empresas, digamos, a empresa de freio nos procurou para colocar o freio ABS, sendo o primeiro no Brasil que ia usar ABS. E assim, turbo, quanto a voz no carro, tínhamos 2 engenheiros magníficos que fizeram o carro falar. Entrar no Miura e dirigir o Miura, a gente tem que cumprir um ritual. Primeiro, eu vou ligar a chave e ele vai falar comigo. Os anos 80 foram marcados por uma transformação nos carros brasileiros. Os consumidores começaram a exigir mais equipamentos. Queriam ter acesso à direção hidráulica e ar-condicionado. Só que o Miura tinha muito mais. Você falava muito em eletrônica embarcada. Na época, quem tinha alguma coisa eletrônica
se sobressaía. E nós tivemos bastante a esse respeito da eletrônica. Começamos com a eletrônica. Fomos os primeiros numa série de equipamentos, o freio ABS, os amortecedores inteligentes e uma série de equipamentos que vinham e nós éramos procurados para ser os primeiros. A fábrica chegou a receber a visita do lutador Mohamed Ali, que até passeou em um deles. Um sujeito extrovertido, encantou a todos. Um homem de 2 metros de altura, eu acho que tinha, com braço longo, e ele brincava de levitar. Ele levitava. Aliás, ele veio para São Paulo, e em São Paulo indicaram então o Miura. Você quer importar alguma coisa? Importa do Miura. Mas não deu negócio devido a preços e coisas, não deu negócio. Mas ele teve aí 2 dias e a religião dele deu uma cobertura sensacional aqui também, né? E houve uma janta oferecida para ele. Ainda nos anos 80, uma feliz coincidência colocou o Miura como pace car na prova de Fórmula 1 em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O Roberto, meu filho, que tinha a loja Miura no Rio de Janeiro. E na véspera, no Grande Prêmio, tinha um carro nem vou dizer a marca, mas preparado, com motor grande, com tudo mais. Mas o carro, a certa velocidade, não parava em cima da pista. Ele saía muito da pista e não podia acompanhar os Fórmula. Sim. Meu filho estava no autódromo. E aí eles pediram a ele se podia fazer o carro para o outro dia. Ele trabalhou a noite inteira colocando os instrumentos necessários, um Santo Antônio adequado, né, e tudo mais. E no outro dia foi o pace car. Roberto estava na hora certa, no momento, no momento certo. Eles fizeram um teste com o carro. Imagina só, um carro de passeio, com ar-condicionado, com direção hidráulica, tudo, aqueles equipamentos no carro. Assim mesmo, eles fizeram um teste. E o carro aprovou no teste, fazia as curvas como eles queriam, a 100 lá, vai por hora, né? E então coube a ele trabalhar à noite para fazer o carro, tirar aqueles equipamentos que não é necessário, né? E foi o pace car para nós muito, muito bom. Para você ter uma ideia, no domingo seguinte teve uma corrida no norte do Paraná. E nós telefonaram se queríamos ser o pace car daquela corrida de automóvel. E o preço era exorbitante. Sim. Mesmo no interior do Paraná, o preço para ser o pace car era no valor de mais de um carro. Imagina numa Fórmula 1 o que se paga para que seja um pace car. Nós não pagamos nada porque o prestígio do carro e também o carro se prestou para isso. Os Miura eram atração no Salão do Automóvel. Era lá que o trabalho de um ano inteiro ficava exposto. Eu diria que é uma unanimidade no conceito de visual. Por isso nós tivemos, muitas vezes, nós participamos de vários salões, sendo sempre o principal carro em visitação. A principal stand
em visitação em primeiro lugar. E, embora fosse num dos salões com presença de todos os carros internacionais, as principais marcas internacionais, assim mesmo, numa pesquisa feita pelo Jornal Paulista, nós ficamos em segundo lugar em visual e primeiro lugar em presença do público. Cada mês de outubro, que era um mês do salão, você trabalhava o ano inteiro, levava um ano para produzir um carro novo, um modelo novo. Depois que passava o salão, aí 2 meses, você começava um novo modelo. E levaria quase um ano para ser feito. A gente tem todo um trabalho em cima de um protótipo, tem todo uma esperança de agradar. É como uma pintura. Uma pintura, basta um gostar e ele comprou o quadro. O carro não, o carro tem que agradar milhares de pessoas para vender muitos carros. Então, via de regra no salão do automóvel, aquela aglomeração na frente da estande, olhando os carros, eu não ficava dentro da estande. Eu ficava do lado dos que vinham olhar, para ouvir o que eles falavam, de mal, de bem, de ótimo, de ruim, de coisa, para saber me posicionar no modelo seguinte. Se chamavam tanto a atenção nos salões, acabaram sendo protagonistas das novelas. Duvida? Aposto quando você quiser. Você acha que eu ia dar um carro daqueles à toa? Dieta não foi feita da costela de Adão. É mulher diabo, é a própria tentação. O contato com as TVs era feito por Roberto Gobi, filho de Itelmar, que gerenciava a loja no Rio de Janeiro. De acordo com a novela, é escolhido o carro, a cor interna, a cor externa, era feito um carro especial para aquela novela. E esse carro era mandado, né, incomodado, né, para mim administrar, né, as gravações. Então, a Rede Globo, a Record, essas duas, né, entravam em contato com a gente 2, 3 dias com antecedência, marcando o horário, o local, e eu deslocava o carro com o motorista até o set de gravações, né. Às vezes o carro voltava no mesmo dia, às vezes o carro ficava 1, 2 dias lá, quando terminava as gravações trazia de volta e o carro ficava à disposição da gravação. Quando a novela encerrava, o carro era vendido como usado, né? E como aquele período de gravação era longo, às vezes se estendia por quase um ano, então já tinha comprador, né? Quer dizer, olha, quando terminar as gravações eu quero este carro por ser da novela. Né? Então era essa situação. Para a emissora era interessante porque nós não cobrávamos nada. Para nós era interessante porque nós tínhamos um merchan de graça. Né? Então a coisa funciona assim. Quando tu é uma grande montadora, tu paga, né, para colocar os carros na novela, na série. Né? Quando eles querem um carro de época, eles pagam por hora para alocar aquele carro. No nosso caso não era nenhuma nem outra. Na verdade o Miura nunca teve problema de vendas. O Miura sempre foi comprado, né? Não precisa ser vendido. Né? Mas o nosso foco justamente era aquilo ali. Era o atendimento, o pós-venda, né, a marca, né, o posicionamento da marca, justamente esse trabalho da Fórmula 1 nas novelas. Então alguém que trabalhasse não visando só o lucro, né, mas visando, né, a marca. Então essa foi o trabalho feito por mim no Rio de Janeiro e pelo meu irmão em São Paulo, que antes de mim abriu uma concessionária também em São Paulo. Roberto praticamente cresceu na fábrica da Miura junto com o pai. Tem tudo nesse carro? Tem tudo e mais um pouco. É mesmo, né? Eu acho que a nível de esportivo, carro esportivo,
deve ser hoje o mais cobiçado dos esportivos do Brasil, não é não? É o mais cobiçado e é o que oferece maior número de novidades no setor automobilístico. Sempre me espelhei nele, ele sempre foi um cara que me deu exemplos de trabalho, né? Sempre trabalhou muito, né? Quase conviveu pouco na nossa infância. Né? E eu, com 11 anos de idade, simplesmente eu cheguei e pensei, eu quero começar a trabalhar. Né? E naquele dia em diante eu fui. Né? E quando eu resolvi montar a filial no Rio de Janeiro, eu entrei na sala dele e disse, eu não quero mais trabalhar aqui, não tem mais espaço, eu quero crescer. Ele me sugeriu, vai, monta uma filial no Rio, eu abri a porta, pedi para a secretária comprar uma passagem, 2 dias depois já estava no Rio de Janeiro, montando a loja. Né? Então as coisas sempre foram dinâmicas, sempre foram trabalhadas. Né? Eu, quando criança, me sentia privilegiado por ter 12, 13 anos de idade, estar às 4 horas da manhã numa linha de montagem, terminando 5, 6 carros que a carreta estava esperando para carregar. Né? Quando a professora mandava levar, naquela época, feijão, para fazer aquelas contas básicas de matemática, eu levava parafuso e porca. Né? Então era isso aí. Né? A nossa guerra era de grampeador, de estufaria. Né? Então eu nasci na fábrica, convivi com a fábrica, né, durante todo o período. Para mim foi uma grande satisfação, porque me deu um suporte muito grande, né, para mim, conhecimento, né, meu caráter, e passar para os meus filhos também todo esse trabalho. Eu agradeço muito, sou feliz por ter passado esse período. Motivo de orgulho para pai e filho, o Miura também era orgulho para o Brasil. Foi um dos poucos carros produzidos aqui que foram exportados para os Estados Unidos. Mecânicos que vieram de Detroit até Miami para que o Miura fosse aprovado para ser vendido nos Estados Unidos, e foi aprovado com distinção. Fiquei em Miami junto com o nosso engenheiro 23 dias para todos os testes que fizeram, e ele foi aprovado ao todo, sem reclamações, com louvor. Isso nos enche de orgulho, isso nos enche de satisfação em fazer um carro que os americanos aprovaram. Já quando o assunto era incentivo ao produto brasileiro e gaúcho, o sentimento dos políticos não passava do orgulho. Gostavam de ver o carro, gostavam que fosse produzido aqui no Rio Grande, tinham orgulho disso daí, mas de orgulho ninguém vive. Né? Passou, mas não tivemos nunca uma ajuda, nem quando foi a importação, que levou todo o seguimento a água abaixo. Não tivemos nenhuma regalia, não precisava ser regalia, mas um apoio, nem financeiro, nem de imposto, nem nada. Se sem incentivo já era difícil, disputar mercado com carros importados seria mais complicado. Foi então que a produção foi suspensa. Você veja que nós tínhamos um mundo aqui dentro. Ficamos 20 e tantos anos sem nada. De repente o mundo entrou aí dentro, com produções altíssimas. E nós fazendo 30, 33 carros, mês, tudo artesanal, uma mão de obra que não era barata. Porque para fabricar você tem que especializar os funcionários. E não teve como baratear o carro. Se você barateia, tu vai fazer um carro em que não tenha prestígio, que não tenha capacidade de segunda linha, ou coisa que vale. Você tem que trabalhar no topo. E lá tu não pode ficar. Sim. Por causa que o mundo está aqui dentro produzindo 3, 4 mil carros por hora, ou menos de uma hora. Aí fica muito difícil
A coisa, mesmo porque o Brasil, na época, quem tinha um carro importado era pouca gente, pouca gente tinha carro importado. E abriu, parece que abriu o mundo. 25 anos depois do fim da produção, o criador do Miura ainda vive as recordações da época da fabricação do automóvel. O incentivo são os clubes de Miura espalhados pelo país, um reconhecimento do trabalho realizado. Eu vejo a continuação. Me parece que a fábrica continua. Isso me diz muito de perto, que eu vivi quase 24 horas por dia nesse affair. Então, vendo hoje nas mãos de muita gente aficionada, e são esses clubes, são essa gente que estão levando em frente este nome, esta marca, e eu vejo com muita simpatia, vejo com, embora não participe muito, mas vejo com muita alegria esse affair. Na garagem de casa ainda está guardado o modelo que para o criador foi a melhor criação, o Miura Top Sport, o último a ser fabricado. O Top Sport foi um carro quase perfeito. Por que quase perfeito? Em design, eu falo. Porque muitos anos depois, e agora já fazem 20 e poucos anos que você foi, mas muitos anos depois de feito, ele ainda era, e ainda é desenho, ainda é modelo. Quer dizer, é uma coisa que não se apaga, é uma coisa feita para ficar, né? Eu penso assim, é uma coisa que você emprega todo o teu conhecimento, todo aquilo que tu sabe, com amor, com carinho, com respeito ao cliente, com toda uma gama de responsabilidade e dependendo também daquilo que tu faz, é o futuro da tua empresa, né? Então, se você fizer uma coisa ruim, vai ter um resultado ruim. Por isso nós sempre caprichamos nos modelos e na confecção do carro, embora sempre haja senões, né? Não era infalível, né? Hoje, o sentimento que o senhor tem, mesmo depois de tanto tempo, qual é o seu sentimento, assim, hoje? O senhor se sente realizado pelo trabalho? Como é que o senhor se sente? Até certo ponto, sim. Depois que paralisou o Miura, algumas pessoas do centro do país me procuraram para que eu fizesse um protótipo para eles. E o que eu tinha de mais, o que eu tinha de meu, o que eu tinha entregado todo o meu conhecimento e minha vontade de ser, não tem mais. E o outro não vou fazer. Ou seja, era aquele ali. Não faria outro. Para ninguém, por preço nenhum. Foi para mim a morte de um ente querido. Mas fazer o quê? Bom, mas está vivo ainda, tem várias pessoas que gostam dele que estão dispostas Isso aí é importante, viu? Que você fez isso aí,
porque é a alma ainda que está viva. A alma do Miura ainda existe. Né? E os caras estão aí para provar. Né? No aniversário de 40 anos de fundação, no Miura São Paulo, no Miura Clube de São Paulo, havia lá mais de 200 carros e uma festa grandiosa. Né? Então isso parece ainda que fermenta o sangue e traz recordações muito boas. Tenho lembranças ruins porque terminou, mas tenho muita recordação boa e que vivo até hoje essa recordação. Que bom. Não tenho dúvida. Que bom. Muito obrigado. Obrigado por dividir com a gente essa história. Muito obrigado. Obrigado. Aquela coleção de Miura dentro do estacionamento, né? E quando eu entrei, acenderam as luzes. E as luzes também dos Miura. E começaram a falar. Parecia que ele estava dizendo, você me vendeu, mas nós estamos aqui juntos dentro. Só para ter uma ideia, os restaurantes faziam questão que o Miura ficasse na frente da casa dele. Sim. Né? Porque era status. E quem tinha um Miura era recebido com muita honraria. Sim. Detalhes da vida.